pessoal, aqui é a Nath, eu sou redatora e podcaster aqui do Otageek e bem-vindos a mais um Otageek Cast. Hoje nós iremos falar do maior sistema de RPG brasileiro, que é o sistema de Tormenta, né? A gente vai descobrir um pouco da sua origem, falar um pouco e também falar um pouco do futuro, né? Que é desse RPG que tá vindo aí com novas edições e novos encadenamentos. Junto comigo hoje, desse time legal que nós temos, eu tenho a honra de apresentar o Vitor, que é o primeiro podcast dele. Vitor, se apresenta pra galera. Sou o Vitor Guimarães, também redator e podcaster. Não sou um grande manjador de podcaster, mas como eu fiz meu TCC nisso, então vamos ver o que sai. E é uma honra para mim hoje apresentar um dos criadores do sistema de Tormenta que está aqui hoje com a gente. Olá, Rogério Saladino. Pessoal, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Rogério Saladino, eu sou um dos autores de Tormenta, um dos criadores de Tormenta. Eu também sou jornalista, autor, escritor, já trabalhei com história em quadrinhos, já trabalhei com RPG lá atrás, nos anos 90. Sim, tinha RPG nos anos 90. E de lá para cá continuei trabalhando na área de cultura popular, quadrinhos, RPG, escrevendo, e eu tenho a honra de ser um dos responsáveis também pelo Tormenta 20, que está saindo agora, que a gente está terminando agora, que inclusive está com a pré-venda no Catarse, e a gente vai falar um pouquinho dessa parte em especial do Tormenta 20, e eu vou contar algumas coisinhas, a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho do sistema, do cenário e do que a gente fez, do que é e do que vai ser e tudo mais. Bom, aproveitando que você já deu o start, então vamos fazer o seguinte. Rogério, por que você não entra um pouco mais em detalhes da carreira e de todo o trabalho que você já fez? Bom, eu comecei estudando jornalismo, né? Eu sou jornalista formado, eu estudei na Faculdade de Comunicação Social Casper Liber, aqui em São Paulo. Na época que eu fiz, foi uma excelente faculdade, eu aprendi muito. O que me deixa muito possesso da vida é quando eu vejo algumas coisas de jornalista hoje em dia. Mas tudo bem, isso é uma conversa para um outro podcast. Aí eu comecei a trabalhar com RPG mesmo. Meu primeiro trabalho foi ser editor, né, da revista Dragon Magazine para, na época, a Abril Jovem, que era uma redação da editora Abril que cuidava de produtos e temas voltados para o público jovem. Não era nem infantil nem adulto, era jovem. E eles estavam fazendo a revista Dragon Magazine, que era a revista oficial do D&D na época, do AD&D na época, que a Abril estava lançando também. Então, eles lançaram o Advanced Dungeons and Dragons em formato de fascículos compráveis na banca, né? Você comprava 3 fascículos, tinha um livro, 3... E eles queriam a revista, a Dragon Magazine, para dar suporte para o jogo. Só que eles não conheciam ninguém na redação que conhecesse esse tal de RPG, e por pessoas que conheciam, acabaram me indicando. Eu fui para lá, conversei com o pessoal da redação e fiquei trabalhando lá por 1 ano e um pouquinho na Dragon Magazine. Foi justamente nessa época que eu conheci o Marcelo Cassar, que ele fazia a Dragão Brasil na época. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, do tipo, meu Deus, os dois estão fazendo revista de RPG, eles são inimigos mortais, eles querem que um morra, entra numa arena gladiatorial com ar. Não. A gente conversava de assuntos que a gente gostava. Os dois liam a Dragon Magazine americana, os dois jogavam RPG, jogavam vários tipos diferentes de RPG, conversavam com pessoas parecidas. Então a gente acabou conversando e fazendo uma certa amizade, porque a Dragão tinha uma liberdade para falar de outros sistemas, enquanto a Dragon Magazine era dedicada para o Dungeons and Dragons. Ao mesmo tempo, eu tinha acesso a publicar e traduzir um material muito legal da Dragon Magazine, que eram vários artigos muito legais, várias coisas muito legais. Então, eram revistas diferentes e acabou fazendo amizade. Quando eu saí da Abril, o Cassaro me chamou para trabalhar com ele na Dragão Brasil, porque ele já conhecia o meu trabalho, sabia o que eu fazia, como eu escrevia, e eu fui trabalhar com ele, né? Saí de uma editora, vou trabalhar, revista de RPG, né? Não tem muitas, né?
vamos lá. E lá eu conheci o JM Trevisan, que também já colaborava na Dragão Brasil. E a partir daí a gente ficou um tempão trabalhando na Dragão Brasil. Assim, década de 90 até o começo dos anos 2000 e alguma coisa. Tem mais do que isso, mas obviamente eu vou errar todas as datas, tá? Porque eu sou péssimo de datas. Eu sou de humanas, lembrem. E foi nesse período, né, que a gente estava trabalhando os três na Dragão Brasil, que foi surgindo a ideia de se criar um cenário próprio. Por que um cenário próprio? A Dragão, ela era uma revista que falava dos sistemas de RPG e dos cenários de RPG da época. A gente falava de D&D, de GURPS, de Vampiro, de o que estava sendo jogado, o que o pessoal jogava mais, né? E aos poucos a gente foi fazendo várias matérias, vários artigos e dando suporte. Na parte de fantasia medieval, no caso da AD&D e essas coisas, a gente fazia artigos e matérias genéricos para o pessoal poder usar. A aventura era genérica, porque como a gente não tinha os direitos autorais de nenhum cenário, a gente não podia usar o cenário. A gente não podia fazer uma aventura na Terra-média, por exemplo. Sabe? A gente não podia fazer uma aventura em Forgotten Realms, que era um cenário, ou em Dragonlance, que era outro cenário do D&D. A gente fazia aventuras de forma ampla que o jogador podia usar na mesa dele, na campanha dele. Aí, depois de um tempo, a gente foi juntando todo o material e falou, poxa, mas é legal. Mas, ao mesmo tempo, seria legal, em vez de a gente falar, vocês enfrentam os seguidores do Deus do Mal, era legal o Deus do Mal ter um nome. Ser um deus específico, ter uma história. Em vez deles irem na Floresta Negra, Floresta Sombria, Floresta Fechada, era legal ter um nome, ter uma história. Aí, o Cassaro, o Trevisan e eu, a gente se reuniu, a gente sentou os três e falou, não, vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente juntou todo o material que já havia saído na Dragão Brasil, conto, aventura, artigo, e viu o que a gente podia usar, o que a gente podia manter, o que a gente podia fazer. E a partir dali a gente viu que dava para fazer um cenário, dava para fazer um mundo nosso. Porque aí, toda vez que a gente publicasse alguma coisa, a gente publicava dentro desse mundo, desse cenário. E era relativamente mais fácil de adaptar para outras campanhas, porque a gente ficava mais tranquilo de usar os nossos personagens, os nossos deuses, as nossas religiões, as nossas classes, que eram basicamente as de fantasia medieval. A gente ia ter guerreiro, mago, ranger, essas coisas. Mas, em vez de usar um material que a licença não é nossa, que não era permitido, a gente usaria um nosso, e que tem liberdade de criar. Né? E foi assim que, lá na Dragão 50, nasceu o Mundo de Tormenta. A Dragão 50, como uma comemoração da revista, que tinha 50 números, veio um suplementozinho pequenininho que descrevia o mundo de Arton, o mundo de Tormenta, onde existe a Tormenta, que é uma invasão de um plano maligno que deixa os céus vermelhos e saem umas criaturas insetoides e chove ácido, o personagem perde nível, essas... O mundo inteiro não tem essa tormenta, mas tem uns focos de tormenta porque a gente falou, vamos ter uma coisa diferente, né, para deixar o mundo com uma característica própria. E Rogério, eu não queria te cortar, não. É que você falou da Dragão Brasil e o nosso colega, o Pedro, ele fez uma pergunta direcionada realmente a Dragão Brasil. Manda aí. Se eu souber responder, pode mandar. Ele falou assim, a revista Dragão Brasil foi um divisor de águas para muitos jogadores de RPG, né? Na época, você tinha o AD&D, o Vampiro, o Lobisomem, o GURPS, como você falou, só que os livros ainda eram muito caros, então muitas pessoas não tinham assim, esse acesso. Né? Vocês, no caso eu me refiro ao trio da Tormenta, vocês não apenas apresentavam conteúdo novo, como também atualizavam o pessoal por que estava por vir no mundo RPG, né? E acabaram com o Tormenta criando um sistema simples para novos jogadores, com adaptações de animes, quadrinhos, tokusatsu e vários universos nerds para o mundo do RPG. Fora o que tem na revista, né? Que são as lendas lendárias, a barraquinha do Orc, tirinhas do Paladinho, Paladinha, Anti-Paladinho e o famoso Rogério Catabroc Saladino, que ele fez questão que eu mencionasse isso. A revista ainda trazia cotações de card games como Magic, Pokémon, Spellfire, decks de campeões mundiais
E acabou sendo uma base, né, para você que, se você quisesse comprar, vender ou até trocar as cartas. A pergunta dele é o seguinte: você já parou para pensar na importância que vocês tiveram no cenário do RPG e na cultura do nerd nacional? Esse é o tipo de coisa que a gente nunca para pra pensar no momento, assim. Quando a gente tá fazendo a revista lá, quando a gente tava fazendo a Dragão todo mês, a gente não parava pra pensar, nossa, estamos fazendo um negócio importante para... Não, a gente queria fazer um negócio bacana pro leitor, pro jogador, pro fã de RPG. A gente queria que a revista fosse legal pra eles também. A gente gostava de RPG, a gente gosta até hoje, né? A gente gosta do hobby, a gente gosta de jogar, a gente conversava de coisas que a gente lia, porque eu, o Cassaro e o Trevisan, nós três temos gostos bem diferentes, né? Você mencionou que tinha as adaptações de anime e de mangá para RPG, que foi um negócio que na época dava uma discussão enorme, porque tinha gente que falava que não tinha que ter espaço para isso, que ninguém gostava disso. Só que a gente sempre insistiu, porque era uma forma de você trazer um outro público pro RPG. O RPG, ele era, e ainda é um pouco, ele é um hobby meio difícil de explicar, meio desconhecido, ele não é uma coisa... Hoje ainda é um pouco mais, mas antes ele não era muito divulgado, ele era difícil de você entender o que era. Tá? Então, o Cassaro insistia, e eu concordo com ele, que é legal você mostrar para públicos além do RPG que o RPG é legal, que o RPG é bacana. Lembra, a gente está falando numa época que a internet não era tão popular e tão utilizada por todo mundo. Você não tinha filmes do Senhor dos Anéis para falar, RPG é tipo filme do Senhor dos Anéis, tal. Aliás, se você chegasse e falasse, vamos fazer filme do Senhor dos Anéis, as pessoas falavam, tá bom que vai fazer filme do Senhor dos Anéis. O RPG, ele não tinha chegado ainda no grande público, tá? Como ele já chegou agora. Ainda falta, um pouco falta, seria muito mais legal se ele chegasse mais. Mas hoje em dia, você chega para uma pessoa e fala, eu jogo RPG. A pessoa já tem uma ideia do que é. Antes olhava para você como se você tivesse descido de um disco voador e estivesse falando a coisa mais estranha do mundo. Então, respondendo a tua pergunta, uma das coisas que a gente tinha um pouco de consciência na época é que a gente queria trazer gente nova para RPG. A gente queria ser uma revista que também servia para o jogador novato, para o jogador que queria saber um pouco o que era RPG. E a gente usava de técnicas para puxar um pouco o RPG para outros assuntos, que eram as adaptações de anime, de mangá. O pessoal lembra da lista de Magic, que também, a lista de cotação das cartas de Magic, que também era uma coisa que o pessoal reclamava, mas foi um recurso que a gente usou para ajudar nas vendas da revista. E tentar aproximar um pouco o público de Magic do RPG também. Como eu disse, era uma época que você não tinha internet. A internet ela não estava tão popularizada quanto ela é agora. Então, para as pessoas conseguirem alguma revista importada, alguma informação importada, não era tão fácil quanto é hoje. Então, eu queria saber quais são os novos livros que vai sair do Dungeons and Dragons. Hoje, a gente entra no site da Hasbro, da Wizard of the Coast, e do Dungeons and Dragons, ele está lá, próximos lançamentos. Antes era um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porque você tinha que conhecer as revistas, saber, conhecer a linha de produtos, estar ligado no que eles estavam pensando. Por exemplo, não era tão fácil você entrar em contato com o autor quanto é hoje. Hoje você pega o e-mail, o Instagram, o Facebook do cara e pergunta. Antes não era tanto assim. E a ideia da revista era trazer um pouco isso para o público. Se a gente sabia que ia ter uma grande importância, na real, não. A gente não sabia que a coisa ia ficar tão marcante, tão grandiosa no mercado. A gente brigava bastante, a gente fazia o que a gente podia para que o mercado de RPG, o hobby de RPG, o RPG em si, se fortalecesse, que tivesse mais jogadores. A gente queria que tivesse mais jogadores, porque mais jogadores quer dizer mais jogos, quer dizer as empresas vão se interessar em trazer mais livros, e aí vai ter mais jogador, vai ter mais gente comprando a revista, a gente vai poder fazer mais, a gente vai poder ter mais recursos para fazer mais as coisas do jeito que a gente gostaria. O Marcelo Cassaro, depois de uma brincadeira que foi uma revista extra, que era o Defensores de Tóquio, que era um RPG super simples, que usava dados normais, porque na época, e ainda hoje,
não é tão fácil você conseguir dado de 20 lados, de 12 lados, de 10 lados. Então ele fez um RPG simples para você usar os dados comuns, os dados de 6 lados. Eu até brincava, pega os dados de War, pega os dados de qualquer outro jogo e você pode jogar o 3DT. O Defensores de Tóquio, que depois virou Advanced Defensores de Tóquio, e depois virou o Defensores de Tóquio terceira edição, o 3DT, que acabou ficando um jogo comum, bacana, porque era um jogo baratinho, você comprava o 3DT na banca de jornal e você podia usar os dados de qualquer outro jogo. A ideia é para que as pessoas soubessem o que era um RPG, pra gente ter produtos para poder vender, pra editora chegar e falar: RPG é interessante, vamos fazer mais livro, vamos fazer mais revista, vamos fazer revista especial. E para a gente poder conversar mais com o público e, na medida do possível, ajudar a criar um público, a criar mais jogadores, a incentivar as pessoas a virem, a mostrar que RPG é um negócio legal, é divertido e tudo mais. Um amigo, já que você falou um pouquinho de Tormenta, um amigo meu mandou uma seguinte pergunta. O Tormenta representa a vontade de uma grande parcela de jogadores que querem algo no estilo de D&D, porém com grau de aventura épica muito acima do RPG citado? Resumidamente, o povo que joga Tormenta quer algo mais épico, mais heróico, algo que o próprio D&D quinta edição, em teoria, não está entregando hoje em dia? Olha, é um pouco complicado, porque é uma coisa que eu sempre evito fazer, que eu não gosto de fazer, é comparar o cenário que eu faço com o que eu ajudei a fazer, que eu ajudei a criar, com outros RPGs. Por quê? Como eu disse, eu, Cassaro Trevisan, e agora recentemente também o Guilherme Desvalde e o Leonel Caldela, nós temos várias referências de vários outros cenários, de vários outros RPGs. E a gente colabora um pouco com essas referências no Tormenta. E o Tormenta também tem uma parcela muito grande de retorno dos fãs. Tá? A gente teve muito tempo trabalhando com a Dragão Brasil, recebendo carta, recebendo retorno do queremos isso, queremos aquilo, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bacana, isso aqui não é. E a gente vai sacando, vai vendo, e a gente também vai nos eventos, conversa com as pessoas, conversa com os jogadores, e a gente vê qual que é o estilo do jogador brasileiro. Tanto que por um bom tempo teve gente que falou que o RPG brasileiro ele tem um estilo diferente do RPG norte-americano, ou do europeu, ou do jogado em outros países. Eu realmente não sei dizer porque eu não joguei em outros países, mas me disseram que aqui o jogador gosta mais de história. Ele gosta, a parte do interpretar é mais forte. O jogador se envolve mais emocionalmente com o personagem. Ele gosta de é aquela piada que o povo fala, né? Faz um background de 20 páginas do personagem de primeiro nível. Isso a gente procura dar elementos no Tormenta para a pessoa poder fazer isso, poder ter opções para fazer isso. Tormenta acabou ficando mais épico, mais bombástico, mais assim, aquela escala de poder, um pouco porque a gente foi pegando influências e referências da cultura popular que cerca a gente, que a gente adora, sabe? O pessoal pode falar o que quiser de anime e mangá, mas tem uma coisa no anime e mangá que é sensacional, que é aquela coisa da explosão de poder, daquele absurdo do personagem explodir o planeta com um golpe e arrumar com o segundo golpe. É um outro tipo, é um outro elemento de fantasia que você não tinha muito nos RPGs clássicos, nos RPGs mais antigos, antigos eu acho muito estranho dizer porque eu estava lá, então quer dizer que eu sou antigo também. Nos RPGs que a gente começou a ler, sabe? O Dungeons and Dragons ele tem muita influência de literatura de fantasia clássica. Aquela coisa da jornada, de você começar como um hobbitzinho do condado e depois você termina como um cara absurdamente poderoso porque você viu um monte de coisa, aprendeu um monte de coisa. Então, ele tem um ritmo e algumas referências diferentes. A gente, na tentativa de fazer o Tormenta uma coisa nacional, uma coisa com cara de brasileiro, com cara que o jogador brasileiro vai gostar, a gente começou a colocar outros elementos, outras aspirações, a gente começou a abraçar um pouco dessa coisa do eu quero jogar com um cara que tem uma espada de 2 metros de comprimento. Não interessa se essa espada nunca existiu no mundo real, sabe? Não interessa, eu quero jogar com um ser humano que nasceu com 4 braços. Não interessa que isso anatomicamente é inviável, sabe? Mas
aos poucos a gente foi acertando as coisas de acordo com o que o jogador ia gostar e o que ia ficar legal, ainda que dentro de uma proposta mais ou menos estabelecida que a gente já tinha de Tormenta. Um exemplo que a gente tem a gente foi levantar quais eram os personagens favoritos, né, os NPCs favoritos de Tormenta, e a gente descobriu que boa parte dos personagens favoritos são os deuses de Tormenta. Poxa, mas geralmente no cenário de RPG, um deus, ele é um personagem distante. Ele tá lá, ele existe, e quando acontece alguma coisa, ele é o motivo do megaplot. De derrubar um deus, de ajudar um deus. Em Tormenta a gente colocou bastante a participação dos deuses. Por quê? Primeiro porque soava divertido, soava legal, aparecia isso em quadrinhos que a gente em mangá, e a gente achava que dava para encaixar. O Cassaro sabia fazer isso muito bem, fez isso muito bem em Holy Avenger, né? E o povo gostava disso e a gente puxou um pouco isso pro Tormenta. Quanto à comparação com outros jogos, com outros cenários, a proposta deles era diferente. A proposta é diferente, a forma com que ele é jogado, o público deles em geral é diferente. Então existe uma forma, uma dinâmica diferente disso. A gente gosta muito de Tormenta como ele está agora porque a gente sente que várias pequenas decisões que a gente foi colocando no Tormenta funcionaram, deram certo, então a gente continuou fazendo isso. Então hoje você percebe que um personagem iniciante criado no Tormenta 20, que é o sistema atual, ele é bem mais poderoso, ele é bem mais ágil em termos de possibilidades do que um personagem, sei lá, iniciante de GURPS ou de D&D quinta edição, ou até mesmo de Pathfinder, ou de outros cenários, ou de outras campanhas, mas isso é de propósito, porque a gente quer que a pessoa que comece a jogar Tormenta, ele já comece a jogar com um personagem que faça coisas legais, que atue na aventura, que tenha um papel na aventura. Então a gente já pegou todo esse background que a gente já tinha, de ter contato com o público, de ter experiência de game design, de criação, e a gente só aprimorou, tirou as arestinhas, deixou as cores bonitinhas, passou uma pintura nova onde precisava e continuou usando no Tormenta atual. Era mais ou menos isso a pergunta? Acho que serviu bem. E aproveitando que você falou de deuses, como é que fala o nome do deus da traição? Snaz? Sas. Hã? Sas. Sas. Eu tenho uma piada que eu costumo fazer, né? Quando eu escrevo, geralmente o Trevisan, quando ele escreve alguma coisa muito escalafobética, com o nome muito... Como é que se fala isso? Eu viro e falo do jeito que se escreve. De uma pequena maldade. Mas, eu pensei o nome, que esse fui eu que eu criei. Eu sempre chamei ele de Sas, porque a ideia era para ser um nome sibilante, já que tudo tem a ver com serpente venenosa e tal. Então, Realmente. tudo era para ser um nome sibilante, assim, né? Com uma pequena, mas muito pequena, assim, inspiração em mitologia egípcia antiga. Apesar que mitologia egípcia antiga, o deus malvado chama Sete, não tem muito a ver, mas você entendeu. Eu até ia perguntar sobre os deuses, mas você acabou falando tudo que eu ia perguntar. Obrigado. Melhor realmente o Panteão de Tormenta ele é uma coisa mais viva, né? A gente joga uma outra mesa aí, o Victor, e os deuses são uma coisa muito mais distante. Em Tormenta você não tem isso. Você tem uma coisa mais viva, você tem uma coisa mais presente, né? Mas já que a gente acabou entrando no universo de Arton, né, falando disso, eu queria... Você falou um pouco do Holy Avenger, você mencionou o Leonel Caldela, que são pessoas que entraram depois. O Holy Avenger é um quadrinho que é dentro do universo de Tormenta. Você também tem o LED, também, que é um outro quadrinho. Você tem os livros do Leonel Caldela, vocês têm os livros da Carielli. Eu queria saber, quando é que vocês olharam assim, vamos expandir esse mundo, só o RPG... Não vamos deixar só no RPG, vamos expandir para quadrinho, para livro, para tudo. Quando é que foi a hora que vocês falaram assim, eu quero expandir esse universo? Olha, a vontade de fazer isso já estava desde que a gente começou a fazer a Dragão Brasil. Tá? Porque nós somos jogadores das antigas, né? Eu comecei a jogar com o AD&D, né? A segunda edição do Dungeons and Dragons. Eu tenho muito material do Dungeons and Dragons que eu gosto. Eu coleciono Ravenloft, que é meu cenário favorito, e eu tenho quase tudo de Ravenloft, tá faltando só uma meia dúzia de livrinhos, e a gente acompanhava que o Dungeons and Dragons, pela TSR e depois pela Wizards of the Coast,
eles tinham essa coisa de branding, de ter livro, quadrinho, RPG e tal. Quando a gente começou a fazer Tormenta, ficou legal e tal. Logo em seguida o Cassaro já queria fazer quadrinhos, já queria fazer já fez o Holy Avenger, porque ele é dos quadrinhos, ele gosta de quadrinhos, e o chance dele é fazer quadrinhos, sabe? Então, bom, eu vou fazer quadrinhos, eu tenho um cenário inteiro aqui que eu posso usar, por que eu não vou fazer dentro desse cenário? Né? Eu quero fazer uma história em quadrinhos, posso apresentar para a editora e eu já tenho o cenário, então já junto as duas coisas. A ideia do romance já vinha lá de trás, mas ainda a gente achava que, putz, será que dá? Será que não dá? Será que não? Não sei o quê. Mas muito mais para frente, quando Tormenta já estava com uma certa história, já estava estabelecido, já tinha vários, né? Eu já tinha suplemento explicando cenário, suplemento explicando deuses, explicando mais coisas, com aventuras, e ela já tinha uma mitologia, né? Uma história própria, tá? Aí, num evento de RPG, se eu me lembro bem, foi no Encontro Internacional de RPG, lembrando que a gente sempre publicou contos na Dragão Brasil. Depois de um tempo, eram contos de Tormenta, a gente selecionou quais contos eram canônicos de Tormenta e tal. A gente sempre achou que tinha o RPG e livro sempre andava de mão dadas, porque, né, um é influenciado pelo outro e tal. Seria muito legal a gente conseguir fazer livro de Tormenta, mas era difícil, era complicado. A gente trabalhava numa editora que o foco era revista, que é uma estrutura e uma forma de trabalhar diferente para quando você vai trabalhar com literatura. E depois de um tempo, lá para frente, como eu estava falando, num evento de RPG, a gente conheceu o Leonel Caldela. O Trevisan conheceu o Leonel Caldela. O Leonel Caldela veio, se apresentou para o Trevisan, falou que era fã da Dragão e tal, e entregou um conto para ele, um conto que eu queria que publicasse na Dragão e tal. Aí o Trevisan falou, tá bom, pegou e guardou. Isso acontecia bastante, né? A gente nós conhecemos vários colaboradores assim, né? E ele fala, o Trevisan comenta isso, que ele nem tinha lembrado de ter encontrado o Leonel, e aí passou-se acho que 2 ou 3 meses, ele mexendo nas coisas dele, ele achou o conto do Leonel, leu e falou, caramba, esse cara é muito bom, cadê o contato dele, como é que eu faço? Ele ficou desesperado para achar, né, porque eu não sei se ele tinha perdido o envelope que tinha o e-mail e tal, e acabou entrando em contato com o Leonel, e aí a gente começou a conversar. Nessa altura do campeonato, a Jambô já estava publicando o material de Tormenta, que a editora de revistas não tinha interesse em fazer livros, a Jambô já tinha. E a gente começou a conversar, a gente se reuniu, conversou, falou como que deveria. E o Leonel começou a colaborar com a gente. E aí nós já começamos a conversar de como seria fazer um romance de Tormenta, que seria o inimigo do mundo. E qual plot, o que ia usar, o que não ia usar, discutir a história e todo um processo. E aí surgiu depois de um monte de trabalho árduo, saiu o Inimigo do Mundo, né? O que foi muito legal, porque uma das coisas que acontecia durante a Dragão Brasil é que as pessoas reclamavam de Tormenta, falando que Tormenta era muito mangá, era muito anime, que não dava para você jogar um jogo sério usando Tormenta. Tinha gente, todo mundo, obviamente, uma pessoa ou outra que não gostava do cenário, que pegava um elemento ou outro do cenário e aplicava isso pro cenário inteiro. O que é meio errado, porque a gente tinha coisas muito diversas. Uma das coisas que a gente tinha orgulho de Tormenta era que você podia jogar vários estilos de campanha. Você quer fazer um negócio mais engraçado, você quer fazer um negócio mais caído pro anime mangá, você quer fazer um negócio seguindo Dragon Ball, você quer fazer um negócio mais sério, você quer fazer um negócio tenso, você quer fazer terror, você quer fazer... Tinha todo esse escopo de coisas. E com o livro do Leonel, a gente conseguiu mostrar que, olha, tá vendo o que a gente falava? Dá pra fazer uma história diferente, dá pra fazer uma história bacana. Olha só o que o Leonel falou aqui de Tormenta. É Tormenta também e tal. E aí a gente começou, graças ao retorno dos fãs, né? O pessoal adorou o livro, gostou do livro, reclamava que tal personagem morreu, reclamava que tal personagem não morreu. Aquele retorno que faz você sentir que o teu trabalho tá funcionando, tá chegando no público, isso incentiva a gente a fazer mais livros, continuar fazendo suplemento, continuar fazendo livro, incentiva fazer quadrinhos, incentiva a fazer isso. Então, a gente, desde o começo, a gente queria fazer.
Mas a gente fica assim, será que tem? Será que não tem? Será que dá? Será que não dá? E aos pouquinhos a gente vai fazendo, e quando vai dando certo, a força dos leitores fazem a gente investir novamente em mais dessas partes multimídias. Algumas dão certo, outras a gente precisa dar uma melhorada, e a gente vai melhorando com o retorno dos leitores e dos fãs. Você citou o Inimigo do Mundo. Eu tava vendo uma coisa na internet. A Netflix estava interessada em fazer uma série sobre isso ou isso é fake news? Olha, eu gostaria muito que fosse verdade. Eu acho que tá mais no boato do que qualquer outra coisa. O Inimigo do Mundo agora já é mais uma trilogia, né? Tem mais outros 2 livros que seguem ele. É o Crânio Corvo e o Terceiro Deus. Isso. E eu ainda tenho que procurar para ler os livros, porque eu não consigo achar. E agora a gente já tem os livros da Karen Soarelli, e o Leonel acabou, né? Faz um tempo atrás lançou também a Flecha de Fogo, que é o tijolão Flecha de Fogo. Sim. A Karen lançou a Joia da Alma e a Deusa no Labirinto. Então nós já temos 6 livros de literatura de Tormenta do cenário nacional de RPG. Assim, a gente fica imensamente orgulhoso porque isso é um marco. Eu coleciono e eu gosto dos romances de Ravenloft, e eu tenho alguns de Dungeons and Dragons. Eu gosto, eu acho muito legal. E a gente sempre ouve que é difícil fazer livro no Brasil. Sim, é difícil fazer literatura no Brasil. Não é um negócio fácil. Ainda mais literatura baseada num RPG nacional. Quer dizer, a gente vai acumulando dificuldades, né? Já é difícil fazer livro no Brasil, é difícil fazer de RPG, e é difícil fazer nacional, e a gente conseguiu, e a gente está conseguindo porque a gente tem o apoio dos fãs e a dedicação deles, o retorno deles. É muito engraçado, é muito divertido. A gente lança um livro, o Flecha de Fogo, ele tem 700 páginas, 700, acho que é uma coisa assim. Estou com ele aqui, eu não vou abrir porque ele é pesado. Eu presenciei isso. A gente lançou o livro em uma CCXP. Tá? A gente chegou lá, o livro começou a ser vendido na quinta-feira da abertura da CCXP. No sábado de manhã, chegou um rapaz, um fã, que ele comprou na quinta-feira, ele leu o livro inteiro, chegou no sábado, porque ele tinha uma lista de perguntas para fazer pro Leonel. O cara leu em 2 dias. Cara, é a dedicação dos fãs que faz a gente continuar fazendo. Porque a gente vê isso e fala, cara, você leu tudo isso em 2 dias, cara. É impressionante. Vocês estavam com a Dragão Brasil até então, né? Com meados de 2000, né? O meu colega perguntou assim, na edição 110 da Dragão Brasil, falavam do orgulho desse trabalho que vocês faziam e do romance de Tormenta, do Inimigo do Mundo, totalmente dentro do mundo de Arthur e tudo mais. Na Dragão Brasil 111 veio o primeiro livro da aventura que estava em fase final e logo depois teve um hiato. Esse hiato durou 10 anos. Como é que foi para você no início do hiato do Dragão Brasil e o retorno dela na 112 com o tema de Stranger Things, né? Já em formato digital, depois de 10 anos, depois de um hiato enorme como esse? Bom, assim, foi meio complicado, né? Porque conta de várias questões administrativas, né? A mudança de administração da editora, que queria fazer uma coisa de um jeito, e estavam vários problemas, a gente acabou se afastando, né? E a gente acabou tendo que trabalhar em outros ramos, né? Em outras partes, né? O Cassaro continuou fazendo roteiro, ele escreveu vários roteiros para o Maurício de Souza, o estúdio Maurício de Souza. Ele fez muito roteiro para a Turma da Mônica Jovem, para o Chico Bento Moço. Eu fui trabalhar na editora Mitos, que fazia serviço para a Panini como editor de super-heróis, né? Trabalhei com alguns títulos da Marvel. O Trevisan foi fazendo uns trabalhos aqui e foi trabalhar na Jambô também. Então, era assim, foram experiências diferentes, tá? E nesse meio tempo, a Jambô foi continuando, mantendo Tormenta, continuando a manter com livros, com suplementos e com iniciativas. Aos poucos, a gente foi participando mais, até que Tormenta a gente acabou dando uns passos mais assim, vamos tentar fazer isso, para ver, né? E os issos que a gente foi tentando fazer deram resultados grandes, e a gente voltou a trazer de novo, assim, dar um passo seguinte de Tormenta, porque Tormenta na verdade não chegou, ao contrário do que algumas pessoas dizem, o RPG não chegou a morrer. Tem gente que fala, o RPG morreu. Não, o RPG ele mudou de caras e ferramentas, tá?
se uma editora não estava publicando a Dragão Brasil, é porque vários motivos influenciaram nisso. Mas não tem a ver com o RPG em si. O pessoal continua jogando RPG. A popularização e a utilização mais corriqueira da internet, ela propiciou outras formas de jogar RPG, porque antigamente você só podia jogar RPG indo jogar na mesa. Você chegava, você reunia seus amigos, pegava os livros, pegava as fichas, anotava, xerocava as fichas, levava um monte de papel, um monte de dado, um monte de borracha, sentava na mesa e ficava lá de 4 a 6 horas jogando. Agora você tem ferramentas na internet que permitem você fazer isso de casa. Sabe? A gente conseguiu jogar com pessoas que não estavam morando na mesma cidade. Por um lado, isso é muito legal. Mas teve muita gente que falou, mas eu não vejo mais as pessoas jogando. Não, você não vê as pessoas jogando porque elas estão jogando em casa. E o próprio hobby, o próprio RPG, ele mudou, ele avançou, ele mudou de forma, mudou de estilo, de jeito. E a gente estava sempre meio antenado nisso. Por isso que Tormenta sempre continuou sendo publicado pela Jambô Editora, sempre teve livro e suplemento, sabe? Enquanto as pessoas falavam, mas eu parei de jogar nos anos X. Vai dar uma olhada o que saiu depois disso até agora. Você vai ver que tem bastante coisa. Tá? O fato da gente estar fazendo o T20 agora é porque tem tanta coisa que a gente precisava, né? Peraí, né? Quem tá chegando agora tá começando a ficar assustado. Tem que comprar 18 livros, 20 livros. Não, pera, vamos fazer um livro básico. Mas acabou o livro básico primeiro, vamos fazer outro. Os livros de Tormenta, eles esgotam. Ou seja, a editora faz uma quantidade X, uma tiragem X, e os livros esgotam. A gente faz novas edições porque eles esgotam. Então, a gente ficou um tempo sem a Dragão Brasil, e agora ela voltou de forma digital, e teve gente que falou, eu gostava porque a revista era assim. A questão da revista mensal de papel, que você vai na Branca e compra todo mês, ela mudou bastante de 10 anos para cá, de 10, 20 anos para cá. Eu acho muito difícil hoje em dia você ter uma revista mensal que atinja o público da forma como a Dragão atingia no auge dela. E aí são motivos para a gente ficar discutindo horas aqui. E eu acho que hoje a Dragão, como uma revista digital que você apoia com valor e ela chega na tua casa todo mês no formato digital, ela é um formato excelente, e eu acho que hoje ela está fazendo um excelente papel como uma revista digital de grande sucesso. Agora que você citou do Tormenta 20, então já vai 2 perguntinhas. O fato de vocês terem batido o recorde do Tormenta 20 em 1 hora assustou? E como foi tentar entregar as metas extras? Porque eu tava conversando com uns amigos a uma altura do campeonato que simplesmente o negócio tava batendo recorde tão rápido que eu acho que vocês estavam até com falta de ideia de como fazer o negócio. Então, é como eu costumo falar. Primeiro, a gente não sabia que a coisa ia ser tão rápida. A gente tinha aquela fé, a gente tinha aquela vontade de que vai dar certo, o pessoal vai apoiar, a gente vai conseguir. Caralho, já fez tudo isso? Sabe? É aquela coisa do... né? Foi rápido demais até pra gente. A gente falava assim, não, a gente fez essa meta aqui, a gente acha que em 2 semanas, assim, na primeira semana, assim, até o final de semana, acho que a gente consegue. Nossa, já bateu, sabe? Foi um negócio assim que nem a gente esperava. Tanto que chegou uma hora que a gente ficava discutindo o que a gente tinha que colocar de meta, porque ia chegar uma hora que a meta que a gente colocou ia ser batida, do que mais a gente ia colocar. Tá? E a gente teve um cuidado grande para que a gente não ficasse colocando meta que ia dar muito trabalho e que depois a gente ia ter que se virar para fazer, sabe? Eu vejo muito o exemplo do pessoal que está no Catarse. Isso não é uma crítica, tá, galera? Eu não estou criticando, eu estou falando o quanto vocês correm para fazer isso. A pessoa está fazendo um quadrinho e ela coloca como meta estendida, sei lá, por exemplo, uma caneca com os personagens do quadrinho que ela está fazendo. Isso é muito legal, eu adoro caneca, coleciono canecas. Mas aí, a hora que você bate a meta, você vai ver que você vai ter que mandar a caneca pelo correio, que é muito mais caro do que mandar a revista. Tem uma logística diferente que, quando você vai chegar lá para, eu quero mandar a caneca, não, tem que mandar assim, 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 nossa senhora, você já tá todo complicado. Existe a chance da caneca quebrar no meio do caminho, porque os correios podem ter problema, eu já ouvi muita gente reclamando disso. E aí você tem que repor isso, porque a pessoa já pagou, ela merece, ela tem o direito daquilo. Então, são várias coisas de falar, pera, vamos fazer as recompensas que nós podemos fazer, que já está dentro da nossa ossada, que pode dar um pouco de trabalho e tal. O fato da gente ter conseguido uma arrecadação imensa só deu mais trabalho e mais dor de cabeça pra gente.
porque isso quer dizer que para muitas pessoas a gente vai ter que mandar muita recompensa, tá? E aí entram coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, como por exemplo uma pandemia. Uma pandemia onde agora o foco é aqui no Brasil, mas um dos focos iniciais era na China, que era justamente o lugar aonde ia ser feitos os dados extras, que era uma das recompensas. Então, a gente começa a perceber que várias coisas começam a afetar a produção. Então, a gente toma muito cuidado para tentar diminuir isso ao máximo. E ainda assim, a gente tomou umas rasteiras de algumas coisas que estão acontecendo que a gente tem que correr para arrumar e mandar como recompensa para os jogadores, para os apoiadores. E ao mesmo tempo que ter um financiamento que bateu o recorde de arrecadação é maravilhoso, a gente vê o quanto nós temos fãs, o quanto nós temos apoiadores, o quanto a gente gosta do nosso trabalho. É um pouco assustador, porque a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente prometeu. E não é que a gente não consiga, a gente consegue. Mas assim, puxa, é muita coisa para fazer. Sabe? Ao mesmo tempo, dá aquele amor no coração, aquele quentinho de a gente vai continuar fazendo porque tem um monte de gente que quer, sabe? Então, é assim, essa sensação meio conflitante de putz, que legal, caramba, ter que fazer tudo isso. Eu lembro que eu conheci o Tormenta por conta do financiamento do Catarse, porque foi uma coisa que o meu primo me apresentou. E uma das coisas que vocês prometeram é um curta-metragem, que depois acho que eu vi numa entrevista sua, que vai ser de live action, né? E tenho certeza que por conta da pandemia vai ser uma coisa que vai acabar atrasando mais. Mas qual é que foi a doidura de vocês fazer um curta-metragem assim? Beleza, já não sei mais o que fazer, vou fazer um curta-metragem, é isso? Foi meio que isso, tá? Esse aqui vamos colocar esse aqui. Nunca vai chegar nesse aqui, chegou, e agora? Na verdade, não é tão irresponsável assim quanto a gente fez porque sim, não. O JM Trevisan já tinha trabalhado num curta-metragem, ele escreveu um curta-metragem chamado Landau 666, Landau 666, e ele conhece o Fernando Sanches, que eu posso estar falando o nome errado, eu vou confirmar aqui, que é um diretor de curta, que já fez curta, já conhece o meio e tal, e em conversas ele mencionou que é possível fazer sim, mesmo sendo de fantasia medieval. E hoje em dia a gente tem. É o Fernando Sanches, assim. Não errei o nome dele. Desculpa aí, Fernando. Mas é Fernando Sanches mesmo. Ele já trabalha com curta, ele tem vontade de fazer, já tinha conversado com a gente. Ele nos mostrou algumas possibilidades. E a gente conversando com outras pessoas e com outros meios, a gente está hoje em dia numa época em que a produção nacional de cinema e televisão ela está bem avançada, bem mais do que a gente pensa. Se você vai procurar em serviços de streaming, você tem filmes nacionais, muitos filmes nacionais, que algumas vezes não chegam ao grande público, né, por conta de distribuição e tal, mas a gente tem um mercado bom disso. Então a gente tem aquele sonho, putz, se a gente conseguir X valor, a gente consegue fazer um curta-metragem. A ideia do curta-metragem é fazer um curta, tá? Não vai ser um filme de 1 hora, de 2 horas, né? Não vai ser uma saga, vai ser um curta, uma história curta com atores, com efeitos especiais, etc., em que usa o cenário de Tormenta, conta uma história rápida de Tormenta, para mostrar, RPG é mais ou menos isso aqui, ó, a gente faz isso aqui, tá? A ideia dificilmente vai chegar nesse valor, chegou, então agora vamos ver como a gente vai fazer. Claro que como toda a produção de audiovisual foi meio que paralisada por conta da pandemia, porque né, se a gente não pode ficar em lugar com muita gente, você imagina como que é um estúdio de filmagem. Não é que é pouca gente, é muita gente. Então, ainda existe esse projeto, o projeto está ali, a gente vai fazer, a gente vai ter novidades a respeito disso, mas por enquanto a gente está segurando um pouco, justamente por causa da pandemia, justamente por causa de tudo que a gente está vivendo. Basicamente, nosso mundo mudou. Em 4, 5 meses, o mundo agora é completamente diferente do que era. Então agora a gente tem que reavaliar, porque isso não é um negócio que depende da gente. Não é sentar nós 5, sentar, escrever uma história e fazer. Passar para um desenhista e diagramar. Não. Envolve uma quantidade absurda de pessoas envolvidas. Envolve de pessoas envolvidas. Você viu só?
mas isso vai acontecer, a gente vai ter novidades a respeito disso em breve. Por enquanto, a gente está focando no que a gente tem que fazer agora. Entregar o livro básico, entregar as recompensas, fazer as outras recompensas que ainda precisam ser polidas e determinar as diretrizes para o que vai vir mais para frente. Certo, eu queria introduzir o nosso novo membro, o Gabriel Santiago, consegui entrar. Opa, tudo bem? Desculpa o atraso. Eu sou um completo leigo em Tormenta, assim, sabe? E uma dúvida, porque assim, eu sou muito do D&D, foi onde eu comecei, e umas dúvidas que eu sempre fiquei foi por onde começar o Tormenta, né? Porque eu sempre procuro muita coisa e aí eu nunca sei por onde começar, porque é um cenário muito grande. O Tormenta 20, ele é pra quem nunca jogou ou você tem que ter um background, assim? E uma outra pergunta é como é que vocês se distanciaram um pouco da licença do D20, né, que é a licença do 3.5. Bom, vamos lá. Assim, como eu já tinha comentado em outras respostas, a gente sempre tem essa preocupação e uma das perguntas que a gente recebe de tempos em tempos é: por onde eu começo a jogar Tormenta? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um jogo simples, a gente foi fazendo mais mais suplementos, aventuras, histórias. O cenário ele é vivo, ele foi desenvolvendo, foi andando, né? Foi acontecendo coisas. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem um tremendo de um orgulho de ter um monte de suplemento legal, e agora? O que é que a gente faz com tudo isso e com o pessoal novo que está chegando? E a ideia de fazer o Tormenta 20, que era uma comemoração de 20 anos de Tormenta, é uma comemoração de 20 anos de Tormenta, e era conseguir atingir um equilíbrio legal e bacana de... É um livro para quem nunca jogou Tormenta, tá chegando agora, é um livro que tem todo o material que ele precisa para jogar o cenário, e também é um livro básico e essencial para quem já joga, reunindo tudo que ele precisa jogar ali. O T20, a gente teve uma preocupação muito grande em fazer esse equilíbrio. Então, para quem não conhece Tormenta, para quem eu vou começar a jogar Tormenta agora, a minha recomendação é pega o T20. Porque no T20 ele tem as regras básicas para você criar personagem, fazer aventura, mestrar aventura, o que é RPG, o que é mestrar, qual é o papel do mestre, criar aventuras, criar monstros, criar desafios, e também tem um histórico, uma descrição do que é a Tormenta, do que é o cenário, do que são os deuses, como que é um elfo em Tormenta, como que é um minotauro em Tormenta, o que tem a ver, o que aconteceu, como que é o lugar, o que aconteceu, quem são os deuses, quem morreu, quem viveu, quem são os heróis. A gente fez tudo isso no livro básico, no T20, no Tormenta 20. A ideia é que aquele livro, esse livro que vai sair, seja o básico para você poder fazer sua campanha, sua aventura, seu jogo, o que você se divertir com os seus amigos. Claro, a gente vai lançar mais livros depois para detalhar partes. A gente pretende lançar um bestiário para colocar mais monstros e a gente pretende fazer o Atlas de Tormenta, o Atlas de Arton, que é para descrever melhor as regiões do cenário. É assim, o essencial é o Tormenta 20. Os outros vão ser livros que vão detalhar mais. Tá? Você perguntou do sistema D20 e tal. Para quem não sabe, quando teve a terceira edição do Dungeons and Dragons, o sistema que eles usavam, o sistema de criação de personagem, de jogo, etc., que era o sistema D20, porque usava o dado de 20 lados. Basicamente, usava outros, mas o importante era o básico de 20 lados, que era o que destacava mais. Ele foi liberado para que qualquer pessoa pudesse usar o sistema. Como assim? Antigamente, se eu quisesse fazer as histórias de um cenário, eu tinha que criar o meu sistema de regras. Porque eu não poderia usar o sistema do AD&D, ou eu não poderia usar o sistema do GURPS, ou eu não poderia usar o sistema de Vampire, porque eram marcas registradas. A menos que eu entrasse em contato com a empresa e fizesse uma negociação e trabalhasse para eles ou pagasse, eu não poderia usar esse sistema. Isso é uma coisa que incentivou muito o RPG indie. A pessoa fazia o próprio sistema, com dados, com cartas, sem dados, com um sistema próprio. A gente, no começo, lá atrás, quando a gente fez Tormenta, a gente fez Tormenta com adaptações para 3DT, GURPS e AD&D.
De uma forma assim, gratuita, a gente não ganhou dinheiro com isso. Quando a gente começou a vender o material, a gente falou, não, a gente não vai poder usar essas marcas, a gente só vai poder usar o 3DT porque é nosso e tal. E depois de um tempo apareceu o sistema D20 que a gente podia usar. Eu falei, beleza, se nós podemos usar, vamos usar, porque é um sistema que a gente acredita que tem uma aceitação, o pessoal conhece, a gente gosta de jogar, eu jogo sistema D20 e tal. Então, nós usamos. Com o passar do tempo, a gente foi criando novas regras. A gente podia usar o sistema D20 e a gente foi colocando e tirando uma coisa ou outra para deixar o sistema mais confortável, mais com a nossa cara, mais com a cara do jogador brasileiro e de uma forma para deixar o jogo mais dinâmico, mais fácil, mais divertido. Uhum. O sistema o T20, o Tormenta 20, ele ainda usa dado de 20 lados. A gente achou muito legal, porque 20 anos de Tormenta, dado de 20 lados, tem uma coisa bacana aí. Só que nós fizemos várias mudanças com respeito ao sistema D20. Então, o Tormenta 20, ele é compatível com o sistema D20, mas com algumas modificações. O que quer dizer isso? Se você tem os livros antigos que seguem o sistema D20, você vai poder usar 90, 95% do material. Os outros 5% você vai ter que adaptar um pouquinho, vai ter que mudar uma coisinha ou outra. Não é completamente diferente. Eu não estou falando você adaptar AD&D para vampiro, por exemplo, que são duas coisas completamente diferentes, você tem que partir do zero. Melhor fazer do zero mesmo. Tem altos guias para fazer essas conversões na internet. Mas assim, algumas ficam esquisitas. Vai por mim. É sempre uma gambiarra, né? Pra começar, porque já são dois dados completamente diferentes. Exato. E eu tenho uma teoria de que o sistema influencia muito no estilo do jogo, sabe? Se você tem um sistema em que um sucesso é muito difícil, é porque a ideia é que aquele cenário, um crítico, um golpe absurdo, são raros, é uma coisa mais séria. Num sistema onde você tem uma capacidade de poder maior, os dados podem ser mais favoráveis. Então, tem toda uma discussão em volta disso. Eu lembro muito bem do sistema de jogo do RPG do Game of Thrones. Ele é todo mais voltado para intriga e para política, para conversa, para manipulação e tal. E o combate dele é extremamente cruel. Assim, eu falo brincando que se você chegou ao ponto de ter que combater, tem que brigar com alguém, se prepara que você pode terminar sem um braço, sem um nariz, com metade do rosto com cicatriz. O combate ele não é bonito, ele não é heróico, ele é uma coisa desagradável, porque é o estilo dos livros do Game of Thrones, de toda a série do Game of Thrones. Então, se você pegar e simplesmente adaptar para Dungeons and Dragons, você está perdendo um pouco do clima do jogo. Mas isso é uma outra discussão. Então, o T20, a gente deu uma polida nas regras, né, por assim dizer. A gente pegou algumas coisas, mudou aqui, mudou ali, virou, torceu, desencaixou, colocou de outro jeito e tal. E a coisa é um pouquinho diferente do sistema D20. Tá? Ele não é exatamente igual ao 3.0, ao 3.5 e muito menos ao Pathfinder ou ao D&D quinta edição. Eu achei muito engraçado porque a gente pegou como base o sistema D20 e foi mudando com coisas que a gente foi colocando. Aí eu vi na internet gente falando, os caras copiaram o D&D quarta edição. Então, foi um dos sistemas de regra que a gente menos pegou coisa para usar. Graças a Deus. Eu, particularmente, não fui muito com o sistema. Além de que a gente usou uma coisa ou outra, tal, que eram boas ideias, mas foi a fonte de inspiração que a gente menos usou foi o D&D quarta edição, e teve gente que falou que a gente fez igualzinho. Não entendi, mas tudo bem. Mas ele é um sistema que o Guilherme Desvalde gosta muito de falar que é um sistema evoluído do sistema D20. A gente pegou coisas no sistema D20 que não funcionavam muito bem com a gente e a gente foi mudando. Eu dou alguns exemplos. A gente tem ponto de magia ao invés de magia decorada. No sistema D20 você tem uma quantidade específica de magias que você decora por dia. O personagem que lida com magia, ele tem uma quantidade específica. 3 magias de primeiro nível, 2 de segundo nível e por aí vai. Isso é uma mecânica do D&D que eu acho bem paia. O que o pessoal chama de magia vanciana, né? Que seria baseada no autor de literatura Jack Vance, que é o Memorize and Fire, né? Você memoriza a magia, lançou, você não consegue fazer de novo, só no outro dia, tal. A gente usa pontos de magia. O personagem sabe uma quantidade de magia e ele tem pontos de magia. Ele gasta pontos de magia para decorar as magias que ele
que ele quer decorar. Porque da forma que ele quiser. Se ele quiser, sei lá, decorar todas as magias de primeiro nível, decorar uma magia de nível alto, aí é um problema do jogador, que a ideia é tornar o mago mais, o arcanista, o mago, o feiticeiro, o clérigo, o bardo, mais versátil. Dá uma explicação um pouco mais condizente com a gente para a forma de magia que a gente usa. E o pessoal tem várias pequenas mudanças. Eu sempre cito o ponto de magia, porque o pessoal fala que é copiado. Não, a gente está usando isso aqui e tal. O combate funciona um pouquinho diferente. Você vai ver que a construção de personagens é um pouco diferente. Você tem bônus e penalidades diferentes para a raça. As classes são diferentes. A gente fez as classes de um jeito que você goste e jogue melhor pegando só aquela classe, não fazer aquela bagunça de misturar vários níveis de classes diferentes para ter várias habilidades. Toda classe, praticamente em cada nível, tem um poder, uma habilidade, alguma coisa. Então, ao mesmo tempo, você tem escolhas para. 2 guerreiros não vão ser iguais, 2 ladrões não vão ser iguais, 2 paladinos não vão ser iguais. Você tem várias formas de personalizar a criação do personagem e tal. A gente foi pegando tudo que a gente foi achando legal, que o pessoal gostava e foi colocando. A gente colocou origens para mudar um pouco o jeito do personagem, que as origens também afetam no personagem. A forma como que as perícias funcionam também está um pouquinho diferente. E, por exemplo, no Dungeons and Dragons você tem perícias e você tem o bônus base de ataque. A gente transformou tudo numa coisa só. Para você atacar, você usa a perícia lutar, que é uma perícia. Você joga um teste de perícia e você lutar. Se você quer atirar flecha, você tem a perícia pontaria. Então, o ataque é um teste de perícia. Mas são pequenas mudanças que a gente falou, porra, por que a gente não fez isso? Claro, a gente entende como que foi feito nos outros sistemas. A ideia de manter aquele estilo que eu falei, sabe? É assim, então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A gente arrumou e montou as coisas do jeitinho que a gente achava que ficava melhor porque a gente pretende, porque a gente tem de Tormenta. Então, eu perguntei isso muito porque eu acho muito interessante como é que muitos RPGs surgiram da licença, né, D20 e aos poucos tomaram um rumo completamente diferente e viraram jogos completamente diferentes, como o próprio exemplo do Pathfinder, né? Eu queria ver como que o T20 seguiu esse caminho e realmente, eu tenho certeza que vai ser um jogo bem diferente do que você pegar o 3.5, por exemplo. Realmente, vai ter a cara dele. Eu acho legal esse negócio de desestimular um pouco os combeiros, sabe? Que nem você falou, de estimular mais a pessoa seguir a mesma classe e ao mesmo tempo seguir a classe, se tiver 2 guerreiros, ser completamente diferente. Uma coisa que eu acho muito legal, que muita gente tem os defensores, né, da 3.5, da quinta edição, no caso do D&D, que é justamente que a 3.5 tem essa questão de ser muito customizável e ao mesmo tempo a quinta edição tem a questão de ser mais rápido, de ser mais dinâmico. Então tem esse negócio, eu acho que o T20 vai ter muito esse equilíbrio, né? É aquela coisa, você tem vários equilíbrios que você precisa quando você está fazendo um jogo. Dar possibilidades, dar opções para as pessoas fazerem o que elas querem, sabe? E é aquela coisa, eu quero fazer um personagem diferente, eu quero fazer um personagem estranho, eu quero fazer um personagem, sabe? Eu não quero que a coisa fique engessada, fique tudo igual. E ao mesmo tempo, de forma que todo mundo se divirta. Então, eu sou jogador antigo, né? Eu jogo há um bom tempo, como eu comentei, eu jogo desde a segunda edição, desde o AD&D. Eu falo até brincando, né? Quando as pessoas falam assim, mas tal coisa é desequilibrada. Cara, eu vim da época em que você jogava com um grupo onde os personagens tinham níveis diferentes, sabe? Você chegava num grupo em que tinha um ladino de... Vou dar números chutados, por favor, não venham ninguém me corrigir e falar, olha, matematicamente não. Sabe, você tinha o ladino de 8º nível, o paladino de 5º, guerreiro de 6º, clérigo de 7º, sabe? E assim, não fazia... a ideia era que era para ser por equilíbrio, às vezes não era. Foi um negócio meio confuso. Então, a gente fez o que a gente conseguiu para deixar todo mundo ao mesmo tempo se divertindo e ao mesmo tempo equilibrado para fazer o jogo ficar divertido e legal. Você entendeu? Né? Eu sou um relativo defensor do sistema D20, que eu joguei bastante o D&D 3.5 e o Pathfinder
a primeira edição. Eu acho que são bons sistemas. Tá? Você falou de combeiro, para evitar combeiro. É assim, eu tenho uma má notícia para você. Combeiro vai existir sempre. Óbvio. Combeiro vai existir sempre e com qualquer sistema. Eu já joguei vários sistemas de RPG e um dos sistemas que eu gosto muito, é um cenário, é um jogo que eu gosto muito, é o chamado de Cthulhu, o Call of Cthulhu. Onde as pessoas basicamente jogam de pessoas normais. As pessoas são pessoas normais que enfrentam uma coisa super sobrenatural que enlouquece e tal. Né? Os jogadores são investigadores, eles não são heróis. E eu já vi combeiro em Call of Cthulhu, em chamado de Cthulhu. Eu olhei aquilo. Como que o cara conseguiu combar Exato. isso? Como é que o cara Cara, comba? é impressionante, sabe? Eu fui ver, o cara chegou com um personagem que tinha lá a perícia atirar 120%. Pra quem não sabe, Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, usa porcentagens. E o grande problema é que você começa com 20%, 30% numa perícia. E o tempo inteiro você tem que usar essas perícias. Né? E você faz um teste da perícia para tentar descobrir uma coisa. Se a coisa é muito difícil, você usa metade do seu valor, ou seja, se você tem 30%, você rola com 15%, tem que tirar abaixo disso, sabe? E se você faz um negócio muito difícil, tipo extremo, você usa 1/3 do seu valor. Ou seja, se você tem 30%, você rola com 10%, tem que tirar abaixo disso. Né? E tudo é muito difícil em chamado de Cthulhu. Porque as criaturas basicamente são monstros e vocês são pessoas normais. Aí eu chego lá, vejo o cara, ele me combou lá, origem e não sei o que, a profissão, não sei o que. Chegou com um personagem que tinha 120% de tiro, 100% de não sei o que, 80% de não sei o que. Eu olhei e falei, cara, você combou Call of Cthulhu, você combou o chamado de Cthulhu, como assim? Aí você foi ver, tava tudo certinho. Então, assim, a partir do momento que você faz um sistema de regras para alguma coisa, vai ter alguma hora alguém que vai conseguir dar um jeito de achar um combo, um vazio de regra e fazer uma coisa e falar, hein? Como é que é? É uma otimização da ficha. O que eu acho até legal. A otimização da ficha é legal. Seja bom naquilo que você é bom, tá? Mas tem umas coisas que você olha e fala, como é que é? Então, assim, a gente faz o possível para equilibrar. A gente faz o possível para deixar a coisa equilibrada. Para não ter o combo de, não, peraí, isso aqui tá quebrado. Tá? Eu lembro, durante a época do 3.5, as pessoas falaram que o 3.5 estava quebrado porque tinha um combo, que era um combo pum-pum, era um personagem que acho que em 5º ou 7º nível ele podia ficar aumentando os atributos dele de forma infinita. Aí eu fui ver a descrição do combo, ele usava 7 livros. Material saído de 7 livros diferentes. Sendo que pelo menos desses 7 livros, 3 começavam dizendo, esse material é opcional. Verifique com o seu mestre se ele pode usar esse material. Esse cara pelo menos é esforçado, né? Meio, isso é bem forçado, sabe? Não, ele é bem esforçado. Esse cara, tipo assim, o cara ter lido 7 livros procurando, assim, brecha Sabe, nas né? regras pra ele conseguir combar. Esse cara foi muito, assim, muito além. Conseguiu Mas achar esse uma cara brecha. foi muito incrível, né? Porque Foi. Curiosamente, eu tinha super-herói. todos esses livros. Curiosamente, eu tinha todos esses livros, eu li e falei, cara, é de uma forçação de barra impressionante, assim. E eu lembro quando saiu o D&D 4ª edição. O D&D 4ª edição saiu em um dia, 3 dias depois, já tinha um combo que era o ladrão Orcus Slayer. Orcus é um dos demônios clássicos da mitologia de Dungeons and Dragons e é tipo o 2º ou 3º demônio mais poderoso que tem, assassino, cheio de não sei o que. 3 ou 4 dias depois que a 4ª edição foi lançada, o cara fez um combo que um ladrão de 5º, 7º nível matava Orcus. Então, é assim, eu cheguei à conclusão que, cara, você faz combo no que você quiser. Vai ter um cara que vai fazer combo. Se você fizer um sistema de regras que não usa dados, que não usa números, que não vai ter um cara que vai falar, olha, eu fiz um combo aqui, o cara faz isso. Vai ter. A gente tenta diminuir, sempre, mas sempre aparece, sabe? Então, eu lembro de combo de Vampiro à Máscara, tá? Porque... dá. Vampira Máscara dá pra combar demais. Nossa, dava uns Eu acho que combos... dá mais, é mais fácil fazer combo mesmo. Dá pra combar demais. Nossa, eu já fiz isso demais. Não é um cenário, não é um sistema que você chega e fala,
eu vou fazer um combo aqui, vou fazer um personagem super ferrado. Não, a ideia não é essa. A ideia do jogo, o cenário não é esse. Mas saiu, né? Saiu os caras que faziam combo. É porque é o seguinte, no Vampiro à Máscara, né? Você, pra fazer uma coisa e fazer outra, você junta pelo menos umas 2 perícias suas. E se você puder aproveitar, você vai aproveitando. Então, assim, para sumir o número de sucessos, é bem interessante. Dá pra fazer isso muito, muito tranquilo. E eu lembro de um combo que era o seguinte: Celerity, o poder Celerity, rapidez, ele dava uma ação a mais por rodada. Eu posso estar falando errado porque ele já mudou muita coisa aí, né? Mudou as regras, mudaram a edição. Então, você só podia fazer uma ação por rodada, ok? Celerity te dava, você gastava ponto de sangue e você fazia mais uma ação. Então você tem você dobrava a quantidade de ações que você podia fazer. Aí você tinha 2 ações por rodada. Aí a pessoa pegava ambidestria, que te dava, você podia agir com as 2 mãos. Né? Aí com Celerity você agia 2 vezes com cada mão. Eita porra. Aí a pessoa, no caso, o vampiro, usava arma branca, no caso faca ou alguma coisa assim. Então, você aumentava a força, você aumentava a quantidade de ações e tal. Aí chegava uma hora que o cara dava 8 ataques com faca em uma rodada. Ele dava mais dano do que uma metralhadora em uma rodada. Dava mais dano que o porrada. Sabe? Era tipo, se o cara pegasse uma metralhadora... Sabe? E aí aquela coisa do, mas é dano não agravado e tal. Mas assim, quebrava muito o ritmo do jogo. Quebrava muito a ideia de você ser um vampiro atormentado, que tá querendo, tem um lance de política dentro dos clãs, mas você era uma máquina de matar. Sabe? Quer dizer... De onde veio a ideia do Império de Jade? A própria história diz que foi uma área de tormenta que foi limpa em Tamurra e blá 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 blá, mas de onde veio a ideia? Então, quando a gente fez Tormenta, já tinha várias coisas que a gente queria colocar em Tormenta e que a gente queria permitir que tivesse em Tormenta. Né? Uma delas precisava ter samurai, ninja, esses elementos de cultura oriental, porque o pessoal gostava, porque a gente gostava, a gente achava que seria legal. Para isso, a gente tinha que criar uma parte do cenário inspirado em cultura oriental. Nós queríamos Tamurá. Onde que era? Longe. Você tem o reinado aqui, que é onde passa a história. Onde que é Tamurá? Ela longe. Melhor definição. Onde ela longe. Ao mesmo tempo, isso a gente deixou para descrever mais para frente e dava a oportunidade de ter elementos de cultura oriental dentro de um cenário de fantasia medieval. Aí, a ideia era que o que aconteceu com Tamurá? Por que a gente não vai para Tamurá? Aí a gente falou que teve lá uma área de tormenta, porque a gente sempre fala que existe um monte de área de tormenta, mas originalmente não tinha nenhuma área de tormenta em nenhuma área urbana. A gente falou, mas se essa área de tormenta só acontece em lugar longe, ela não é uma ameaça, as pessoas não veem como uma ameaça e tudo mais, né? Aí falou, então vamos fazer que apareceu uma área de tormenta numa área metropolitana, numa nação, numa coisa, e isso é um choque, para mostrar, é perigoso. E aí a gente fez que tivesse caído em Tamurá, na nação de Tamurá, porque é um negócio perigoso e tal. E que uma parte de Tamurá foi parar no reinado, por isso que a gente tem os elementos de lá. Isso era uma explicação razoável. Com o passar do tempo, a gente fez uma piada interna, que era fazer o Império de Jade, que era um suplemento que descreveria Tamurá. Aí tinha aquela coisa, vamos descrever antes da tormenta, ou agora, ou como é que vai fazer. Era mais uma piada entre a gente. Depois de um tempo virou uma piada de 1º de abril. 1º de abril, o Império de Jade. Era uma piada, uma brincadeira. Aí chegou uma hora que a piada começou a ficar assim, a gente podia mesmo fazer o Império de Jade. Porque, de novo, Tormenta tem muita história. Aí tem muitos personagens, tem muitos elementos que são tirados da cultura oriental, que é uma cultura que o Marcelo Cassaro adora, muito da cultura japonesa, chinesa, oriental em geral. Então ele, com aquela coisa do e aí, vamos fazer o quê? E chegou uma hora e falou, vamos fazer.
o Marcelo Cassaro, o Álvaro Freitas e mais um pessoal começou a ter ideias de como seria. E várias ideias eram: é ainda dentro do sistema D20, mas vai ter umas coisas diferentes. Vai ter o sistema de honra, não vai ter alinhamento, porque para a cultura oriental essa coisa do maniqueísmo, de bem e mal, isso é eurocêntrico, isso não é oriental. No Oriente você tem muito mais a ver o lance de honra. A forma de magia também é diferente, porque o que a gente fala de magia hoje, a gente é muito influenciado pela magia europeia e tal, ou a clássica da fantasia europeia. A magia oriental é completamente diferente, é feita de outras formas. O folclore de criaturas, de classes também é um pouco diferente. Então, se criou, vamos fazer o Império de Jade, no caso do Cassaro. E, ao mesmo tempo, foi um dos primeiros grandes livros de Tormenta totalmente colorido. Vamos testar um livro capa dura, colorido, vamos ver o que o público acha, vamos ver se o público gosta, vamos ver o retorno. E aí saiu o Império de Jade, um dos últimos grandes lançamentos do Tormenta dentro do Tormenta RPG, usando o sistema D20. E já ali a gente já colocou algumas coisinhas bem diferentes do sistema D20 para testar a reação do público. E aproveitando um pouco dessa ideia que você falou do Império de Jade, coisa assim, foi mais ou menos a mesma ideia para o Reino de Moriana, onde vocês colocaram os Morel e coisa assim? Ou a história já é completamente diferente? Não, o Reino de Jade, o Império de Jade teve uma história mais longa. Moriania foi uma outra ideia com uma outra forma de conceituar. O Cassaro, ainda lá, a gente lá atrás, na época da Dragão Brasil, o Cassaro queria que tivesse um cenário ou um produto, ou alguma coisa que fosse mais fácil pro jogador iniciante, uma coisa menos complicada, que não tivesse, 17 reinos, 20 deuses, um reinado inteiro, não, era uma coisa mais simples, mas assim, você vai fazer aventura aqui, tá? E a ideia do Reino de Moriana cresceu aí, né, são 3 ilhas, 2 deuses, ter o lance das heranças animais, tal, era um negócio mais para atrair um público novo, ou ter um produto mais simples, mas que não tivesse 10 anos de história, sabe? Que tivesse uma coisa mais... não tivesse grandes heróis, não tivesse grandes... ter que ler muita coisa, tá? Era para ser uma coisa mais simples. E que acabou sendo englobado por Tormenta um pouco depois, né? A gente tentou, aí deixou um pouquinho de lado. Com o Tormenta na Jambô, a gente foi puxando isso para colocar dentro do cenário. Você percebe que são 2 ideias diferentes, 2 conceitos diferentes que foram desenvolvidos com o tempo. Eu já dei uma lida no Império de Jade. Esses dias, foi recente até. E realmente, assim, eu que sou um leigo em Tormenta, eu li e eu consegui realmente, tipo, entrar no jogo e tal. E eu achei muito, cara, assim, eu achei muito foda o jeito que vocês conseguiram juntar tanto o estilo clássico, por exemplo, de samurai, ninja, com cyber samurai, com essa parada tecnológica, magia e kaiju, sabe? Tipo, um monstro gigante. E ficou natural, sabe? Fez total sentido. Machins foi a melhor ideia que eles tiveram no Império de Jade, os Machins. Então, cara, e tipo assim, juntar tudo isso e colocar na mesma época, assim, no mesmo cenário que fantasia medieval, só que óbvio que não é, que é meio separado. Cara, eu achei muito, muito massa isso. Ainda, o que eu achei mais legal, que realmente faz entrar no cenário, é aquela linha do tempo que vocês fizeram no começo do livro, contando toda a história do cenário, sem você ter que ler um livro inteiro só do cenário. Você lendo, sei lá, 10 páginas, assim, 20 páginas, você já consegue entrar naquele mundo total. E eu acho que isso é uma coisa que falta em muitos RPG. Na verdade, a gente foi pegando, a gente sempre tem como referência outros RPGs, a gente procura outros RPGs e um pouquinho do que a gente vê aqui, que o pessoal prefere, curte, e ideias do tipo, fica melhor assim, tal coisa é melhor e tal, mas o mérito do Império de Jade, nesse caso, é do Marcelo Cassaro, que soube, junto com o Álvaro Freitas, e eu tô esquecendo o outro autor, desculpa, vou ver aqui na internet. O Guilherme Desvalde, desculpa, agora que eu vi, é do Marcelo Cassaro, do Álvaro Freitas e do Guilherme Desvalde.
eles souberam conduzir, souberam deixar tudo de forma coesa, de forma que funcione bem um com o outro. E assim, ficou sensacional. Assim, o Machine era uma coisa que eu não entendia como que funcionava. Aí eu fui num evento no Rio de Janeiro e pediram pra eu jogar com o Pedroca, que é um grande streamer de RPG, queria fazer uma mesa de Império de Jade. Nossa, E eu eu conheço fui convidado para jogar com ele. E assim, ficou sensacional, tudo funciona, que é uma beleza, sabe? E eu acho que é um cenário absurdamente divertido. Ah, eu gosto de cultura oriental, eu gosto de chinês, eu queria fazer um negócio meio wuxia, eu quero fazer um negócio mais sério, eu quero fazer um negócio zoado. Tudo dá para você fazer ali, sabe? Então, é o mérito dos autores que souberam misturar tudo direitinho e de um cenário que a gente gosta pra caramba, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu já fiz publicidade e tal, eu sempre fui muito dessa parte de criação. Eu queria saber, é uma dúvida que eu sempre tenho quando eu tô lendo algum livro de RPG, assim. Como é que vocês fazem pra fazer essa criação toda? Vocês têm tipo uma sala dos roteiristas, alguma coisa assim, vocês se juntam e vão criando com várias pessoas, ou tem uma pessoa que é responsável por cada área do jogo, por Eu exemplo, um imagino um monte de pra mana. série. Desculpa interromper, mas só pra fazer a piada. Eu imagino um monte de manati pegando um monte de bolinha e jogando no lugar. Olha, Brincadeira. eu gostaria muito de dizer pra você que a gente tem um setor de desenvolvimento e tal, mas no começo a coisa não era bem assim, tá? Sim, Tormenta, quando a gente falou vamos fazer um cenário próprio, reunimos nós três, eu, Cassaro, Trevisan, sentamos, ficamos conversando por um baita tempo até sair as ideias, até a gente ter uma programação do que a gente tinha que fazer. Em várias outras situações a gente se senta, nós três, mais agora o Guilherme Desvalde e o Leonel Caldela, a gente discute, a gente conversa. São 5 autores. É um grupo grande e pequeno. Porque é grande porque são 5 pessoas com ideias, às vezes, diferentes. E é um grupo pequeno porque não é tão difícil assim de juntar para conversar. Então, de um tempo para cá, a internet ajuda isso muito com Skype, com ferramentas que permitem que você junte todo mundo e converse. A gente discute muitas coisas. E mesmo quando a gente estava um pouquinho separado, cada um trabalhando no caso eu, Cassaro, trabalhando em outras áreas, a gente sempre tinha uma conversa muito direta um com o outro. Tá? Vamos lançar um produto assim, vai sair um produto assim, olha, vamos pensando assim, fulano sugeriu um produto assim, sabe? Então, a gente tem uma conversa muito, muito grande. A partir do momento que a gente chegou e falou, vamos fazer o Tormenta 20, vamos fazer um produto de aniversário de 20 anos de Tormenta. Tá, como vai ser? O que vai ser? O que vai ter? O que não vai ter? Como vai ser? E assim, às vezes as discussões são absurdamente rápidas, às vezes elas são absurdamente lentas. Depende muito, tá? Infelizmente, a gente não tem um setor de marketing que sente e fala, olha, vocês têm que fazer o livro vermelho. Não. A gente mesmo, os autores sentam, discutem o que é a marca, o que é o produto. Isso não quer dizer que a gente é avesso ou fechado a sugestões e colaborações. Tormenta 20 teve muitos colaboradores, teve muita gente que ajudou. Tá? Nos próximos produtos também, tanto que, se vocês lembram, uma das recompensas do Tormenta 20 foi uma campanha completa, né? São 6 aventuras, acho que são 6 aventuras. Você começa a jogar, você vai receber, né, a pessoa que apoiou vai receber 6 aventuras, que começa do primeiro nível e vai terminar, acho que no 18º, é uma campanha completa. São escritas por 6 autores diferentes, que não é nenhum dos 5 criadores, são pessoas que a gente conhece, que sabe que escreve bem, a gente conversou, tudo isso foi conversado, foi tipo, a aventura vai ser assim, 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 o tema principal vai ser esse aqui vai ser esse aqui não vai ser essa primeira. Tudo isso foi conversado. Né? Quando as pessoas chegam e falam, tal coisa está demorando para sair, porque às vezes não é, putz, eu vou fazer, sentei aqui e escrevi 10 páginas por dia. Não, tem muita coisa que precisa ser determinada. Às vezes, a imagem da capa leva uma discussão que você, sabe, que quando você chega, vê o rascunho, putz, não ficou bom, vai ficar melhor assim, fulano, puta, vamos tirar fulano, fica melhor, sabe? Todas essas discussões são feitas entre nós, sim. Então, a gente tem uma conversa muito direta e clara entre os 5 do que a gente vai fazer, de como vai fazer.
do que vai. Quando a gente não sabe se determinado assunto, a gente vai perguntar para alguém, a gente vai levantar informação para chegar num produto final que a gente acha que é o mais legal para o público. E eu acho até melhor, porque tem muita empresa, assim, usando um paralelo, as empresas de jogos, por exemplo. Tem muitas vezes que o público está esperando, real, eles já estão fazendo marketing há um certo tempo, e por pressão do público eles lançam e acaba que o jogo não está terminado ou não supra as expectativas das pessoas, né? Então eu acho que é até melhor mesmo, às vezes demorar um pouco mais e tal, mas chegar um jogo, porque um RPG tem pessoas que depois de 15 anos que o RPG está pronto, que lança, as pessoas ainda jogam. Então é uma coisa que dura muitos anos, é uma coisa que é pra eternidade. Então, realmente, eu acho preferível que demore um pouco mais, mas que saia, né, do jeito que vai gerar mais diversão aí por muito tempo. E é uma coisa que quando eu comecei a trabalhar diretamente com a Jumbo, o Guilherme falou, vamos fazer um determinado produto que, né, eu estava cuidando, né, editando. Eu falei, não, vamos ter que fazer isso para mandar para a gráfica. Você falou que tinha que mandar para a gráfica até sexta-feira. Ele, não, pera, vamos dar uma revisada. Você acha que precisa dar uma revisada a mais? Eu falei assim, acho, precisa. Seria bom, né, porque a gente mudou muita coisa. Aí, então, vamos dar uma revisada, porque o livro é caro, a pessoa que vai comprar vai pagar caro. Esse livro vai ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos numa livraria. Eu prefiro que tinha livraria na época, tá? Eu prefiro que saia atrasado, mas saia bom, sabe? Porque é uma coisa que eu, como editor, que é o meu trabalho principal há anos, eu aprendi. Se você conseguiu arrumar 40 erros que tinha num livro, numa revista, num quadrinho, você arrumou 40. Tava lá, você arrumou todos os 40 erros. Você deixou passar um, as pessoas vão te lembrar por aquele um erro que você passou. Porque elas não viram os outros 40 que você arrumou. Então, a ideia é, você tenta fazer o livro o melhor possível. O atraso, a gente não quer que atrase. A editora não quer que atrase. Porque a editora demora para receber, demora para ganhar, demora para recuperar o dinheiro que ela investiu naquilo. Mesmo sendo um catarse que pagou para papai e tudo mais. A gente não quer atrasar. Só que a gente não quer que a coisa saia ruim. Eu fico muito impaciente quando tem algumas discussões que envolvem ilustração. Porque eu olho e falo, essa ilustração para mim tá ótima. Aí vem alguém falar, eu não sei, eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa posição, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Eu falo, mas para mim tava ótimo desde o começo. Aí quando eu vejo o resultado final, eu falo, putz, tá certo. Era melhor ter discutido isso porque realmente ficou melhor. Gerou discussão, gerou uma demora porque teve que refazer, porque teve que fazer, mudar isso, mas o resultado final foi compensador. Quem viu o PDF que a gente distribuiu do T20, os apoiadores receberam o PDF, faltando algumas partes, mas 90% está lá, né? Boa parte do produto está lá. Aí vai vir alguém que vai me dizer que eu estou errando de matemática, mas tudo bem, boa parte do material está lá, falta um pouquinho. Viu o cuidado que a gente teve de determinar tipologia, logotipo, imagem, cores, ilustração, tudo isso foi muito discutido, foi muito... Demorou um pouco mais do que a gente queria, demorou. A gente fez mais playtest do que estava programado. Quem acompanhou a campanha do Tormenta 20, uma das recompensas era fazer o playtest do jogo. A pessoa recebia uma versão inicial do sistema, do jogo, né, para jogar, para testar, e falava, olha, funciona aqui, gostei disso, não gostei disso. A gente pegava todo esse feedback e via aonde que a gente tinha que ajustar ou arrumar o jogo. Tá? A ideia era fazer 2 playtests, 2 versões de playtest. A gente fez mais de 3 ou 4, se eu não me lembro bem. A quantidade o retorno que a gente teve, o feedback que a gente teve foi imenso. Então isso foi um monte de coisa que veio, que a gente teve que parar, discutir, ver, analisar. Atrasou mais do que a gente queria? Atrasou. Mas a nossa opinião é que o jogo ficou melhor. Graças ao retorno do próprio jogador, que jogou, que testou, que falou, olha, muda aqui, muda aqui. A gente parou, leu, era muita coisa para ler. E falou, aqui ficou melhor mesmo, aqui não funcionou. E o resultado final foi o livro que muita gente está achando mó legal. E que a gente tá feliz, que o povo tá gostando por conta disso. Às vezes, um pouquinho de atraso, eu sei que frustra, eu sei que dá ansiedade, eu sei que a pessoa fica irritada, mas um pouquinho de atraso por um produto melhor compensa. Mais uma pergunta, Rogério. No Masmorra de Valkyria, grupo de Tormenta mesmo no Facebook,
Eles estavam mandando uma coisa de Projeto Tormenta 2020. Você sabe de alguma coisa ou isso é coisa dos próprios usuários do grupo? O Tormenta 2020 é um projeto do pessoal, do Masmorra de Valkyria, que seria uma versão de Tormenta no ano de 2020, coisa moderna, espaço, naves espaciais, outros planetas e etc. Isso começou como uma piada e eu não sei se chegou a ser um projeto desenvolvido. É que vira e mexe eles estão publicando ali, eu até comentei. Mas a ideia de Tormenta Sci-Fi seria muito interessante. Seria, mas a gente por enquanto, está focando em terminar um Tormenta 20. Tá? E... Não, só perguntei porque compartilharam no grupo, eu achei que era uma coisa da própria Jambu mesmo. Não, por enquanto não. Usuários. E se for, ainda é 1º de abril. Bom, em minha opinião, o papo foi bom. E eu até me lembrei também de uma coisa, de um projeto de personagem que eu tinha criado pra Tormenta, mas eu não tive tempo, então não vou entrar muito em detalhes. Nem, tá acabando, eu devia ter falado isso antes, não deu tempo, então deixa quieto. Bom, mas como eu disse, o papo foi bom. Obrigado por ter participado, Rogério. Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço o espaço. A gente falar um pouquinho do trabalho da gente, que né, a gente adora. E espero que tenha respondido algumas dúvidas e esclarecido algumas coisas. E para quem não conhece, sido interessante o suficiente para a pessoa ir lá e falar: deixa eu ver o que é esse tal de Tormenta 20. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tô esperando chegar o... Assim que chegar, eu já vou me trancar no quarto e ler. E Live é no isso. Tageek Eu de acho que Tormenta 20. Live de Tormenta 20 no Tageek. Se sair. Não, sair não. Quando a gente vai ter pra lá, né? live, vai ter review, vai ter tudo. Vai ter mesa. Vai ter mesa. Só posso fazer uma Pode? Claro. uma coisinha que se eu não fizer, depois os outros autores vêm me matar. O Tormenta 20, para quem não ficou sabendo e eu não expliquei direito, o Tormenta 20 foi um livro de comemoração dos 20 anos de Tormenta, que a gente fez uma campanha no Catarse. Quem apoiou vai receber o livro, vai receber recompensas e tal. E quem ainda não apoiou falou: puxa, mas eu não fiquei sabendo, não apoiei, eu queria saber esse livro. A Jambu fez uma pré-venda do Tormenta 20. O Tormenta 20, o livro já está pronto, a gente está fazendo, está terminando uns ajustes e umas diagramações, e ele vai para a gráfica daqui a pouco. Para quem, muita gente perguntou para a gente assim: mas eu queria comprar e eu perdi o projeto original, eu não apoiei antes porque eu estava sem dinheiro. A gente está fazendo uma pré-venda do livro. Né? Você pode entrar no Catarse, que é catarse.me/tormenta20pré, e você pode adquirir o livro e algumas das recompensas no esquema de pré-venda. A maioria das recompensas. Tem algumas recompensas que você não vai conseguir. Infelizmente, por exemplo, tinha uma recompensa que era ter o seu nome no livro. Agora você não vai dar mais porque, né? Agora não dá, né? O livro está pronto. Né? Mas você vai poder comprar as recompensas. Aí já não é mais um apoio, basicamente é uma pré-venda. E assim que o livro estiver pronto, nós vamos mandar primeiro para os apoiadores do projeto original, depois para o pessoal que fez a pré-venda e depois para as lojas. Tá? Então, quem quiser falar: putz, gostei do livro, quero comprar, entra no catarse.me/tormenta20pré. Tá? E aí vai estar lá todas as recompensas, você pode comprar o livro, você deixa tudo bonitinho e recebe em casa. Olha só que legal, você não precisa nem sair para comprar o teu livro. Alguma previsão de quando que vão começar os envios ou ainda sem previsão, Rogério? Nós já enviamos o PDF com 6 dos 9 capítulos, são 9 capítulos. Os capítulos principais já estão diagramados, estão prontos, nós já mandamos o PDF para os apoiadores. Ficaram faltando 3 capítulos que estão sendo diagramados e revisados. É o capítulo de ameaças, recompensas e descrição do mundo. Até o final desse mês aqui, nós estamos, de junho, aliás, acho que até meados desse mês de junho, o livro vai ficar pronto, nós terminamos ele. Os apoiadores vão receber o PDF, nós vamos mandar para a gráfica vai imprimir e mandar para a gente, e aí a gente começa a mandar para os apoiadores e para quem comprou na pré-venda. Tá? O pessoal da pré-venda, assim que acabar a pré-venda, eles recebem também o PDF atualizado do Tormenta 20. Tá? Se já tiver todos os capítulos diagramados, vamos entregar todos os capítulos diagramados. Se não tiver, a gente entrega o que tiver diagramado e em seguida é atualizado com o material que for ficando pronto. Tá? Ou seja, até mais ou menos meio até o final desse mês,
pelo menos o PDF está pronto, tá? Ou o arquivo digital, com ele você pode jogar e tudo mais. Várias outras recompensas virtuais já estão sendo distribuídas, mapas, tokens, etc. E as físicas, a gente está esperando chegar os produtos físicos, tá? Porque agora com o lance do Covid, as coisas de entrega ficaram um pouquinho mais complicadas, né? Como eu falei, tem um jogo específico de dados que a gente mandou fazer, que agora está um pouquinho mais complicado para chegar, mas vai chegar e nós vamos mandar para os apoiadores. Então Tá bom? vocês ouviram, né? Não percam, vai lá no Catarse, vai lá comprar o livro, porque esse livro vai ser muito bom. A gente Gente, quer, ó, eu vou dar um jeito de fazer esse livro físico. De ter galera, esse livro. pra quem não sabe, esses prêmios não é qualquer prêmiozinho, é tipo, tem dado personalizado, tem bolsa de couro, tem escudo do mestre, Tem insígnia, tem umas insígnias lá. tem insígnia. Na pré-venda, inclusive, alguns dos produtos que a gente falou aqui, você pode comprar somado ao D20. Por exemplo, eu quero ter o livro D20. Beleza, você tem o livro D20. Aí você vai baixando lá, você vai vendo na coluna da direita, você vai ver que tem algumas recompensas que os 4 volumes de Holy Avenger, os volumes de LED, os romances, né? Os romances que a gente mencionou aqui, o Inimigo do Mundo, o Crânio Corvo, os outros. Tem também o Império de Jade. Você pode comprar o Tormenta 20 e o Império de Jade. Tudo tá lá explicadinho, bonitinho. Enfim, Então tá, galera, é oportunidade única, não perde. Vai lá pro Catarse agora e compra. Compra, por favor. E assim, muito obrigado, Vitor, Gabriel, por estarem aqui junto conosco, né? Fazer essa participação. E Rogério, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Para falar de Tormenta, esse sistema incrível, que eu sei que muita gente começou RPG jogando Tormenta. Então, assim, é uma honra e foi receber você aqui, né? No nosso pequeno podcast. E então é isso. Muito obrigado. E muito obrigado você, telespectador, que ficou até agora ouvindo a gente. Ouvindo a gente, sim, muito. Porque o papo estava muito bom. Muito obrigado e até mais um Otageek Cast. Só uma Exatamente. pergunta, o que vocês falaram até agora? Só pra eu me situar um pouquinho aqui. A gente passou a receita de bolo. De bolo formigueiro. Pior que do jeito que você narrou foi bem isso, Rogério.